lições da generosidade na caminhada da fé. Lucas 6, verso 37 e 38. A palavra do Senhor diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Olha só. Já está fixado aí, muito obrigado. Nós vamos agora para o momento da palavra. Lembrando que hoje o texto base é esse que está anotado aí. Lucas 6, verso 37 e 38. E a palavra, não é? Lições da generosidade na caminhada da fé. Amados, Jesus Cristo, ele teve o seu ministério marcado, basicamente, por 3 atos distintos. Ele teve o seu ministério marcado pela cura, ele teve o seu ministério marcado pelo ensino da palavra, sabe? E ele teve o seu ministério marcado pela pregação da palavra. Muitas vezes ele ensinava, às vezes ele estava pregando, e isso acompanhado de muitos feitos, de muitos atos. Jesus Cristo, ele não apenas falou de amor, mas ele viveu o amor. Ele não falou de humildade, mas ele viveu a humildade. Jesus não apenas falou de generosidade, mas ele foi sobremodo generoso. Jesus não apenas falou de valorizar as pessoas, mas ele valorizou, inclusive, aquelas pessoas mais desprezadas da sociedade da época. Jesus abraçou o leproso. Jesus valorizou a mulher. Jesus atendeu a causa dos humildes e necessitados. Sabe, aquilo que ele fala na autoridade. Aquilo que ele fala com testemunho da vivência. Por isso, o nosso referencial maior, a nossa inspiração maior é Jesus. Não há outra inspiração maior do que a inspiração do nome bendito de Jesus. Pois bem, dentro dessa abordagem, dentro dessa missão, dentro desse ministério, né, nós queremos destacar hoje sobre a generosidade. Tá? Jesus começa dizendo, no versículo 37, que é só para introduzir o 38, porque a base hoje está toda no 38, ele começa dizendo: não julgueis e não sereis julgados. Sabe, às vezes os nossos olhos são rápidos em julgar. Talvez não saia uma palavra da boca, mas os nossos olhos já podem ter saído sentenças. A atitude do olhar que recrimina, a atitude do olhar que censura. E censura muitas vezes sem ter dado a oportunidade de que o outro lado possa se explicar. Né? Eu me lembro agora daquela historinha da criança que, com 4, 5 aninhos, o papai traz da feira frutas naquele dia e a criança sabia como a mamãe amava maçã. E ao chegar no cesto de frutas, ele observa lá 2 maçãs lindas, bem bonitas, não é? E a criança vai e pega as 2 maçãs, e quando a mãe vai pegar a maçã, a criança vai e pega as 2 maçãs. E aquela criança, ao pegar as 2 maçãs, ela vai e morde uma maçã, esconde a outra maçã ali atrás da mão, e quando ele termina, atrás do corpo, quando ele termina de engolir os pedacinhos da primeira mordida de uma maçã, ele guarda essa aqui e dá uma mordida na outra. Uma mordida só em cada. Morde, sente o sabor da segunda maçã e aí diz: mamãe, toma essa aqui, tá mais gostosa, essa é para você. Acontece que antes da criança fazer isso, no interior a mamãe já estava julgando. No interior a mamãe estava dizendo: quanto egoísmo do meu filhinho. Onde eu estou errando? Aonde eu estou errando? Sabe, o meu filhinho, eu estou ensinando ele a dividir com os coleguinhas em sala de aula, a não deixar um coleguinha ficar sem lanche. E agora aqui na minha casa, quando eu vou comer uma maçã, ele vai e pega as 2 para ele. E ao perceber que o gesto da criança tinha tão somente, sabe, a simplicidade, a generosidade,
de querer dar o melhor fruto para a mamãe. E na inocência ele então vai lá e morde as 2 maçãs para escolher uma para a mamãe. A mamãe então no seu íntimo pede perdão. Ela pede perdão porque por alguns segundos ela armazenou uma crítica indevida sobre o seu filho. Ela armazenou no seu coração, sabe, um juízo de valor de que estava tudo errado na forma do seu filho fazer as coisas. A gente não pode viver julgando. O julgamento pertence a Deus. Ainda que o rolo já tenha sido desenrolado, ainda que as pessoas tenham de fato apontado, não seja uma visão preliminar, seja uma visão toda já, e o resultado não seja bom, a nossa posição não é de julgadores. Quem julga é o juiz de toda a terra. Aliás, no versículo 37 ele ainda diz, não é? Perdoai para que vocês sejam perdoados. É o que diz a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso fala da necessidade de vivermos o perdão. O Pai Nosso fala que se eu quero o perdão de Deus, eu preciso perdoar quem me magoa. Você precisa perdoar quem te magoa. Talvez nesse período de pandemia, vivendo muito tempo dentro de casa, muitas pessoas tiveram, sabe, uma elevação da qualidade familiar, uma elevação da qualidade do relacionamento com Deus. Mas, infelizmente, para ser bem sincero e verdadeiro, eu preciso dizer que alguns também viraram caos. Alguns faltaram paciência com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Alguns faltaram pedir a direção de Deus dentro de casa. E ao viver 24 horas dentro de casa, por muitos dias juntos, marido, mulher e filhos, algumas famílias entraram em crise, em colapso. E hoje, perto das medidas da fase vermelha passarem, há famílias despedaçadas. Famílias que estão guardando rancores e mágoas de momentos que viveram há 20 dias atrás, há 30 dias atrás, há 60 dias atrás. Ei, é tempo de liberar perdão. Não adianta botar a Bíblia embaixo do braço, não adianta se empolgar para voltar à igreja no dia 22, na segunda-feira, ou na quarta-feira, dia 24, se no seu coração você não decidir aplicar a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje diz que é preciso perdoar para ser perdoado. É preciso ser um duto de passagem e não uma caixa de gordura. Não é para estar guardando porcaria no coração. Não é para estar guardando sujeira nas nossas emoções. Princípio da palavra do Deus vivo. Amém? Agora sim vamos entrar na essência do conteúdo de hoje. O verso 37 foi só para introduzir. Deixa eu te falar uma coisa. Ao ler o verso 38, quase sempre pastores, líderes e tal, usaram o verso 38 para falar de ofertas. A boa medida, né? Uma oferta generosa, uma oferta transbordante e tal. Hoje eu não quero falar desse assunto. Hoje eu quero dar uma aplicação na vida das pessoas. Hoje eu quero falar do bom trato mesmo. E aí, algumas coisas que o Espírito Santo fez soprar no meu coração. Por exemplo, foi Jesus Cristo quem disse, e foi Paulo quem repetiu de novo, lá em Atos 20, 35, quando no discurso de Paulo para líderes, aliás, ontem eu preguei Atos 20, 28, naquele mesmo discurso, Paulo lembra de uma frase que Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Ei, vem comigo aqui. A alma generosa, ela tem bom trato. A alma generosa é ofertante. A alma generosa, ela é um semeador, uma semeadora. A alma generosa, sabe? Ela é abençoadora. Isso é papel da alma generosa. Jesus está ensinando que melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é ser abençoador do que abençoado. Isso é totalmente desconexo e incompatível com a cultura dos nossos dias. Se eu e você estamos vivendo no mesmo mundo, eu acredito que sim. Hoje você sabe que o que está em vigor é a cultura do ter, do possuir as coisas, sabe? E a cultura do ter, ela estimula muito o passar por cima das pessoas. Ela estimula muito focar você, só você e mais ninguém. A cultura do ter, ela é tão absurdamente egoísta que tem sido pregado, por exemplo, a felicidade que cada um tem que alcançar no casamento. E se não tiver aquela felicidade, aquela das novelas, aquela dos filmes de Hollywood, está autorizada a chutar o pau da barraca, desistir do casamento e ir embora. Eu quero te dizer, está repreendido em nome de Jesus.
Porque essa não é a cultura de Deus. Essa não é a cultura da palavra de Deus. Deus quer que você seja e não que você tenha. Pastor, eu não posso ter? Claro que pode, mas primeiro seja. É tempo de ser. E aí, quando formos, teremos. Sabe? Se eu sou uma pessoa abençoadora, eu serei abençoado. Se eu sou uma pessoa generosa, eu receberei generosidade. É a boa medida que hoje a palavra do Cristo Vivo está falando para mim, está falando para você. Uma boa medida. Sabe? É muito interessante porque ao meditar nesse texto, o Senhor me fez lembrar que a generosidade é uma santa semente. Diga comigo, a generosidade é uma semente santa. Diga comigo, a generosidade é uma semente bendita. O que é isso, pastor? É a velha lei da semeadura. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Se você torna-se na sua vizinhança, na sua família, nos ambientes onde você convive como local de trabalho, você se torna uma pessoa generosa. É assim que você vai ser visto. Como alguém que ama as pessoas, como alguém que se interessa pela causa das pessoas, como alguém que quando pode vai lá e lança uma semente, abre a geladeira, tira um dinheiro, abençoa. Ei, generosidade. Tira do seu bom tesouro do coração coisas boas. Queridos, eu preciso tirar coisas boas do meu coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Eu só vou dar o que tenho. Se eu tiver amargura dentro de mim, se eu tiver tristeza dentro de mim, se eu tiver inveja dentro de mim, se tiver ciúme dentro de mim, ei, não tem como ser generoso. Nem tem como ser generosa. Será retrucão, murmurador, egoísta, exclusivista, individualista, e tudo isso é condenado pelo Deus vivo no seu livro sagrado, na palavra de Deus. É tempo de agir com generosidade. A generosidade, ela dá frutos. Eu vou contar aqui um exemplo na palavra e depois um exemplo da agora, daqui da terra, dos nossos dias, tá? Presta atenção nisso. Lembra do exemplo de Rebeca? A Bíblia diz que Eliezer, não é, o mordomo-chefe da casa de Abraão, Abraão se deu conta de que o seu filho Isaac já era homem feito e que era hora de casar Abraão. Aliás, era hora de casar Isaac. E Abraão diz assim, não é bom que o meu filho case com as mulheres dessa terra. Porque eram mulheres que não conheciam a Deus, que não tinham relacionamentos com Deus. Então Abraão disse, eu vou mandar o meu servo Eliezer lá para a terra dos meus parentes. E lá ele vai trazer uma mulher que seja do agrado de Deus para ser a esposa do meu filho Isaac, o filho da promessa. E a Bíblia diz que Isaac fica orando e Eliezer vai para uma viagem de vários dias. Leva uma comitiva de outras pessoas com ele, leva muitas joias, muitos presentes e leva vários camelos. E a Bíblia diz que quando Eliezer se aproxima do local, depois de dias de viagem, quando Eliezer se aproxima, ele faz um voto a Deus. Ele diz, Senhor, tu que és o Deus do meu senhor Abraão. Vem. Aleluia. Voltou aí, né? Eu tive aqui um sinalzinho sobre pouca energia, tá bom? Então, a Bíblia diz que Eliezer faz um voto a Deus. E o voto a dele é o seguinte, Senhor, se eu, ao chegar naquele poço, eu pedir água a uma jovem, e aquela jovem voluntariamente der água a mim, e por ato próprio ela disser, eu vou dar água a ti e vou dar água também aos teus camelos, que seja esta a jovem que será a esposa do meu senhor Isaac. E a Bíblia diz que quando ele chegou naquele poço, juntamente com os seus camelos e os homens que viajavam com ele, quando a Rebeca chegou, ele pediu a Rebeca, jovem, moça, por favor, dá-me um pouco da tua água. E ela imediatamente disse, sim, Senhor. Não apenas te darei da minha água, mas descansa por um tempo, porque eu vou dar água também aos teus camelos. Queridos, era algo extremamente trabalhoso. Ela ia tirar centenas de litros no balde, tirando de um poço. Não tinha motor, não. Não tinha bomba d'água. Era no braço.
ela ia fazer isso. Ela tinha uma rotina de tarefas do dia a cumprir, como qualquer pessoa. Mas ela parou tudo para servir a alguém. Ela parou tudo para ser generosa. Que lição linda. De uma mulher guerreira, de uma mulher trabalhadora e de uma mulher generosa. Quer que eu te diga qual foi o resultado dessa semente que ela lançou? Se você conhece a palavra, você vai lembrar. Mas mesmo que você lembre, eu vou recordar agora. O resultado é que, imediatamente, Deus confirmou no coração de Eliezer que aquela seria a mulher que ia entrar, sabe, na aliança bendita de ser parte dos patriarcas de Deus. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia Eliezer foi até a casa dos pais de Rebeca. Contou como tudo aconteceu. E os pais de Rebeca disseram: minha filha, a decisão é sua. Ela disse: pai, eu sinto paz. Eu sinto que é de Deus. Recebeu muitos presentes. Aquela família foi presenteada. E dias depois ela volta lá para onde Abraão e Isaac moravam. E lá ela foi recebida como esposa. Lá ela casou com Isaac. E Rebeca, que estava numa terra distante, se tornou alguém que passou a fazer parte da história da nação de Deus, do Israel. Por quê? Porque ela se tornou aí uma nora do pai Abraão. A esposa de Isaac, que é um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Israel. Ei, querido, tudo começou com um ato de generosidade. Deixa eu lembrar aqui uma coisa linda dos nossos dias. O casal Marluce e Erasmo é um casal que a igreja ama muito, que esse pastor ama muito. Eu não vi se ela está assistindo hoje, não é? Mas se ela não assistiu, alguém manda para ela depois, tá bom? E o casal Marluce e Erasmo, eles não têm filhos biológicos, você sabe. A família de Marluce fica em Recife, Olinda e adjacências. A família de Erasmo é uma família já idosa. Muitas vezes eles são os ajudadores da família de Erasmo e não o contrário. Só que Marluce e Erasmo, especialmente pelo jeitão da Marluce, sabe? Esse jeitão comunicativo, generoso de ser, semeia o tempo todo na vida dos vizinhos. Semeia carinho, semeia amor, semeia generosidade. Ela faz uma galinha gostosa, leva ali para casa do vizinho, compartilha. Ela faz um peixe, ela compartilha. Chega um novo morador, ela faz um bolo e leva. E ela vive nessa ação de ser cuidadosa com os vizinhos, generosa. Resultado: todas as vezes que eles precisaram de algum tipo de ajuda, além da ajuda da igreja, sempre chegou a ajuda dos vizinhos. Recentemente, na cirurgia do irmão Erasmo, um vizinho lá, que nem é da nossa igreja, disse: não se preocupe, seu Erasmo, porque eu é quem vou ficar dando, não é, todo o suporte a você, ajudando você até a dar o banho no Erasmo. Sabe, queridos? Generosidade, semeadura. O texto diz: com a boa medida com que vocês medirem as pessoas, então vocês serão medidos. Uma boa medida. Sabe? Uma medida de amor, uma medida de generosidade, uma medida de entrega, uma medida de doação, uma boa medida. Eu não vou me alongar mais, eu verdadeiramente quero terminar, mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor, mais importante do que ser lida e conhecida, ela tem que ser praticada. Ela precisa ser praticada. Deixa eu te dizer que uma alma generosa faz falta. Uma alma generosa, ela está ciente de que o papel dela é semear, é lançar a boa semente do cuidado com o próximo. Hoje, muitas vezes, está faltando até educação, até bom trato. E não pode faltar isso no meio da igreja de Cristo. Não pode faltar isso na minha célula, na sua célula. Não pode faltar isso na sua família, a partir da sua vida. Que falte do pecador, do ímpio, mas não falte de você. Então tenha bom trato, seja generoso, por favor, muito obrigado. Percebeu uma necessidade, semeia, sabe? Percebeu um ato em que você vai dizer: puxa vida, fulano está precisando de um suporte. Talvez o suporte seja passar um dia cuidando ali de uma criança. Talvez o suporte que a pessoa está precisando naquela hora, sabe? Talvez seja nas viagem que ela vai fazer, 3, 4, 5 dias, você cuidar do animalzinho dela ali, do cachorro, do gatinho, sabe? Talvez a necessidade que ela tenha seja uma necessidade de feira, e você vai tirar um pouco da sua feira e vai abençoar ali. Eu não sei, Deus sabe. Eu só sei que a boa medida com que eu medi, eu também serei medido.
Porque foi Jesus quem falou e ele não erra nunca. Para finalizar, eu quero dizer a você que uma pessoa generosa faz falta. Uma pessoa generosa deixa legado. Uma pessoa generosa marca vidas positivamente. E eu quero te lembrar de Dorcas. Muitas vezes, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente fala de homens. Eu quero falar de uma mulher. Já falei de Rebeca, generosa. Quero falar agora de Dorcas. A Bíblia diz que Dorcas era uma mulher tão generosa que ela usava da sua habilidade de costurar. E ela costurava. E abençoava as viúvas e as mulheres carentes daquela época. Abençoava de uma maneira tal que diz a Bíblia que um dia Dorcas adoeceu. E adoeceu de morte. E aí, aquelas mulheres da cidade foram e procuraram o apóstolo. E disseram, apóstolo, olha aqui, ó. Dorcas está morta ali. Mas olha o trabalho dela. Todas essas roupas aqui foram doações dela. Todas essas roupas foi a generosidade daquela mulher que está morta ali. E a Bíblia diz que aquele homem de Deus foi sensibilizado. E disse, Senhor, tu podes. Tu podes revelar o teu poder. E até ressuscitação aconteceu para abençoar a vida de alguém que tinha decidido ser abençoador ou abençoadora. E Dorcas foi ressuscitada. Ei, com que medida você está medindo as pessoas? Com que medida você está sendo conhecido na sua família? Com qual medida você está sendo conhecido dentro da sua célula? Com qual medida você está sendo conhecido, sabe, no seu ambiente de trabalho? Hoje eu convido você a aprender as lições da generosidade na caminhada da fé. Seja generoso não apenas no serviço, seja generoso não apenas na prontidão, seja generoso não apenas na divisão da feira, mas também seja generoso no exercício da fé. Seja aquele que sempre tem uma palavra para dar, a mão para estender e abençoar, a boca para abrir e para orar. Que o Senhor faça de mim e de ti, da minha família e da tua, operosos na generosidade. Porque com a medida com que nós medirmos, nos medirão a vós. Então, eu quero receber uma boa medida. Eu quero poder, nas fases da minha vida pelas quais eu viver, as pessoas poderem dizer, não para bajular, mas pela experiência de vida. Ali vai um homem generoso. Ali vai um homem que sempre se esforça para ser um abençoador na vida das pessoas. Que você seja uma abençoadora, um abençoador. A alma generosa recebe a justa medida do Senhor de toda a terra. Que a justa medida venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Queridos, nós terminamos aqui, vamos orar e entregar esse momento ao Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra é profunda, é espada penetrante. Eu creio, Senhor, que nesse momento, nessa manhã, e pessoas que vão assistir esse culto depois, pessoas que vão pegar o podcast depois, ó Pai, elas, Senhor, vão receber essa palavra e vão mudar de rota. Vão, ó Deus, sair do mundo individualista, exclusivista, aquele giro que não passa do umbigo, ó Pai, e vão começar a enxergar com olhos de amor e de generosidade o próximo que está dentro de casa, o próximo no ambiente de trabalho, o próximo da vizinhança, o próximo lá na igreja, o próximo na célula. Vão enxergar essas pessoas, ó Pai. Aumenta a nossa medida hoje, Senhor. Que a medida, Senhor, que a gente vai dar hoje, ela seja marcada por generosidade. Que a medida, Senhor, dos meus gestos sejam marcados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua generosidade. Senhor, nos faz dar medidas fartas, medidas transbordantes, ó Pai. Ó Senhor, e se eu quero, ó Pai, ter um bom trato das pessoas para que elas possam me conhecer como um homem generoso, ó Pai, que nos céus também eu seja conhecido como alguém generoso. Ó Deus, que os meus irmãos e irmãs também sejam conhecidas nos céus e na terra como pessoas generosas, ó Pai. Porque é com boa medida que nós queremos medir as pessoas. E que recebamos medida sacudida, transbordante das pessoas, e especialmente do Senhor. Por isso me ensina, Senhor, na caminhada da fé, a ser generoso também. Ensina aos meus irmãos também a agirmos com generosidade na caminhada da fé. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.